Então estamos aqui no quinto vídeo, ou seja, o quinto pedaço de uma coleção de 10 assim, partes de uma fita. Então, como que o Pentateuco são 5, são pentatocos de uma Torá. Assim agora então nós temos 5 pedaços, vão ser 10 pedaços de uma fita. Esse quinto arquivo, então, uma coleção de 10 arquivos, continuaremos a falar sobre a obra do Senhor. Nas Assembleias de Deus nós temos dificuldades diversas. Um lema em Joinville é crescer em unidade, onde a melhor prática é demonstrar o amor de Cristo entre as pessoas. Então o amor, como o Senhor diz, amar ao próximo como si mesmo é o grande mandamento, não existe outro além disso. Só que ele não é o único mandamento, como a frase diz. O maior mandamento é esse, que amais até os seus inimigos, aqueles que vos fazem mal. Então, sendo esse o maior mandamento, como que no Antigo Testamento, no Decálogo, a lei de Moisés, assim, onde que as pedras foram escritas pelo dedo de Deus, no Sinai, a sarça acendia e aflorava o fogo ardente, onde tem um verso no Antigo Testamento, no livro de Moisés, do Pentateuco, que diz: ouvi, ó Israel, que o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Esse verso está numa letra de música que o Davi Sarsa canta. Muito bonita a letra. E esse texto do Pentateuco, esse pedaço de um toco relevante que vai dar em 5 livros do começo da Bíblia, escrito por Moisés, revelados a ele pelo Senhor. Ele teve revelações do passado dos patriarcas, do primeiro homem formado, o Espírito Santo de Deus na sarça. Ele também estava na face das águas. E o Senhor disse: haja luz. Então a palavra dele, como a Bíblia é escrita da palavra dele, fez a luz. E a luz foi Jesus também que veio a nós. Ele foi a luz do mundo. Então ele estava no princípio com Deus, na glória que o Pai tinha, e assim por diante. Estou começando a sair um pouco do tema principal. Esse dizer aos obreiros, as pessoas que fazem a obra de Deus, e amar, como diz no Decálogo, amar a Deus sobre todas as coisas, mas tem um mandamento maior. O Senhor veio cumprir a lei dos 10 mandamentos e a lei de Moisés, mas é amar o próximo a si mesmo. Mas além desse próximo como a si mesmo, amar também os seus inimigos, aqueles que vos fazem mal. Então quer dizer que o amor é a coisa maior extraordinária, qual não conseguimos porque somos pecadores. O meu corpo é degenerado pelo pecado, nós somos pecadores, todas as pessoas no mundo pecaram. Não há nenhum que se salve por si mesmo. Então, desde a fundação da criação do primeiro homem, não tem nenhum que se salve no mundo. Não existe pessoa, só por intermédio de Jesus Cristo. Mas Jesus estabeleceu líderes em todas as igrejas cristãs. É o único sistema religioso que faz com que funcione a sociedade, as coisas estabelecíveis, porque o próprio Criador, quando veio através de Jesus, ele se formou em carne, habitou entre nós, nasceu em Belém, conforme a profecia a Miqueias, por fazer com que o homem se salvasse. O homem teria que se salvar, sair do calabouço que estava preso no pecado. Então ele não conseguia por si só, nenhum homem não conseguia mais, por causa da degeneração de toda a célula corpórea que havia a gravação do pecado. Então Jesus se fez homem e ele venceu a morte. Por 3 dias depois ele ressuscitou. Então é um estudo já cansativo à igreja. Essa missão precisa saber disso, que a pessoa não se regenera sem tudo que Jesus fez. Um dia ele foi o Criador que habitou entre nós. Então ele veio, ele se compreendeu entre nós, o Senhor. E ele, dentro do corpo humano, tem a ideia de super-herói como um super-homem. Ele virou um super-homem, não como um super-herói. Mas sem brincadeiras evangélicas, dizendo que ele foi descrito tipo um super-homem, um Homem-Aranha, o Batman. Então, o Batman sempre tem referência de justiça do juiz. Então, o Batman às vezes era que nem juiz no desenho animado. O Homem-Aranha que nem repórter, trabalhava com reportagem, mas o super-homem, ele, se for natural como a gente vai ter orgulho. E não é bom que o obreiro tenha orgulho, o egoísmo em si mesmo. Então, o super-homem que Jesus foi, ele foi o Cristo, o Senhor dentro do homem. E ele então fez dizer assim: então agora o homem vai conseguir salvar por si só.
E ele conseguiu a salvação vencendo a morte, que depois do pecado sempre a morte fazia como esperava a condenação para o inferno, ou como diz a Bíblia, a ficar na sepultura. Eu coloco o homem na sepultura, a ficar esperando no cemitério do destino dele ao quê? A morte, a ficar na morte, vamos dizer assim, a não ter a vida eterna, um lugar para estar no céu como uma nova esperança. Então Jesus, ele como evangelho, ele veio trazer uma novidade, onde diz o nome do evangelho é boas novas. Ele veio trazer uma palavra também muito antiga chamada engenho, onde girava o ciclo de uma engrenagem de roda, as águas, e fazia com que moía trigo, milho, toda a parte de grãos, fécula, assim por diante, como o milho tem, o aipim tem. E Jesus veio trazer o evangelho, que significa, além vamos dizer, de engenho, que a palavra engenho fazia com que o trigo saísse dos grãos, aquelas bolinhas assim, que nem arroz, assim, são aqueles fusívelzinhos, ovalzinhos assim, saísse trigo, e eram as boas novas. A compreensão grega de estudo, que o Novo Testamento foi escrito em grego e o Antigo Testamento em hebraico. Aí dali saía as boas novas, que era a alimentação do corpo. O trigo ele produz o pão, produz tudo que é uma massa para ter o alimento necessário para o corpo humano. Então o homem precisa do pão, um alimento muito antigo feito e muito rico em proteína para o ser humano se alimentar as células e trocar as novas pelas antigas. Então essa nova vida, o Evangelho, as boas novas, Jesus veio trazer dizendo que Ele era o Salvador e através dele haveria de ter salvação. Então no Antigo Testamento existe, eu falei no Decálogo, nos 10 Mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, como a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo. Mas Jesus veio trazer uma palavra maior, que é amar até os seus inimigos. Então, que o seu amor seja tão transbordante a ponto de a gente amar os inimigos que nos fazem mal. Só que esse amar os nossos inimigos não é considerar e acolher para que esses inimigos nossos, aqueles que fazem o mal, os ímpios, que o Salmo 1 diz, os zombadores, escarnecedores, aponta amar para incentivar que eles continuem fazendo o mesmo mal. Amar tanto, que o Senhor nos ensina, a ponto de eles pregoarem, eles apregoarem o Evangelho em dizer que há uma novidade de vida, que esse amor que nós estamos passando vem de uma novidade de vida, de um ser que entrou em nós, habitou em nós, não viveu mais nós, que é Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo que viveu e veio habitar em nós, que foi o Criador, que nos resgatou, nos deu o direito de redenção para a redenção eterna. Ele é a grande novidade de vida, o grande Evangelho, que quer dizer boas novas. Então esse amor que a gente está fazendo, que tem até para os inimigos que podem nos matar, nós estamos, que a missão, o crente de verdade, ele tem esse amor, ele nos incentiva a dizer que esse amor é tão grande, amar os nossos inimigos, para que ele se converta, mas não amar ele sem a conversão, que eles continuem no mesmo mal que eles praticam. É diferente, porque senão o Evangelho é em vão, porque Jesus condena todos que fazem o mal ao fogo do inferno. Então esse amor é amar o próximo como a si mesmo, até os inimigos, até o limite de ele não praticar as obras que ele pratica, mas que ele se converta, vem praticando novas obras, conforme Cristo ensinou, e vai se irradiando de nós, vivendo, e fazendo-nos viver e ser uma nova criatura, habitando ele em nós, e habitando então nova vida. Então a gente vai se espalhando, garantindo a genealogia e a gênese dos seres humanos para uma grande redenção eterna, e salvar aqueles que são assim, que o Senhor deu a Ele mesmo a salvação. Então aqueles que são incluídos à salvação, eles vão se manifestar até o fim, até a consumação do século. Então, tomara que todos se salvem. Então, mas amar ao próximo como a si mesmo não é amar o próximo fazendo pecado. Muito pelo contrário, meu amigo, meu irmão. É fazer com que ele pratique pare das suas práticas negativas e obras más, para que ele não fique passando a perna em ninguém, fazendo mal para os outros, e vá para o centro de espírita e faça o mal, como eu achar melhor, traficando drogas, se prostituindo, e fazendo toda a obra de feitiçaria, mentindo, caluniando para passar a perna e passar à frente do seu irmão. Quando nós percebemos que pressentimentos que o Senhor nos dá em vida espiritual de comunhão, que alguém pode estar fazendo mal, já vamos cuidar no dia de amanhã, daqui 10, 20 dias, que o Senhor nos dê esse discernimento, esse entendimento, oração, nos dê visão, revelação,
para que a gente não deixe o inimigo vir a tomar aquilo que é nosso. Isso é parte entre os obreiros. E além disso, parte entre os obreiros assim, o Senhor, como o hino que eu canto da Davi se restitui. Restitui, eu quero de volta, eu quero restituir é devolver. Então que cada um de nós que a gente tenha, que eu tenha de volta, que o Senhor restitui. Que Isaías 42 e 22 diz assim, não há quem diga restitui, não há quem clame restitui. Clamar é só pedir, ter muita fantasia evangélica. É bonito falar clamar, grandes planos de misericórdia como o Salmo, é bonito, eu gosto de Salmo, de poesia e tudo. Mas o grande pedido é restituir, é que cada um que o Senhor deu as coisas espirituais para ser abençoado, que cada um tenha aquilo que o Senhor deu. Que a gente não passe a perna do irmão, não segure a nós aquilo que é do irmão, tanto espiritual como material, para que o dia de amanhã nós tenhamos plenamente a conformidade como Cristo quer. Como Cristo está em nós, a gente vive em comunhão e unidade. Então, os obreiros eles têm que entender isso também. De não se passar a perna uns nos outros para pegar a bênção do outro, a prosperidade, aquilo que o Senhor quer colocar. Então, se eu sei que um irmão vai pegar um cargo na igreja, ou vai ter uma vida social, ou uma vida de banco de fiel, o obreiro de fiel é bonito também, não tem nada de mal. O importante é servirmos ao Senhor, não pararmos de fazer o bem. Mas se a pessoa, um obreiro, ele vai querer praticar fazer uma fofoca, uma mentira com o pastor ou com o outro, mas às vezes falar mal, querer passar a perna e não deixar a pessoa chegar no lugar porque ela sabe, ela pressentiu em oração, com aquele que sobrou de resíduo, né, de oração que o Senhor um dia deu o direito a essa pessoa, obreiro, servi-lo, que ela não venha passar a perna com o seu estigma, o seu sentido humano. Nós temos um estigma humano, que os bichos têm, em pressentir as coisas da pele, o tato. Nós temos 5 sentidos, a visão, a fala, o olfato, que é para cheirar as coisas, o paladar na língua, e o tato é para sentir assim, para sentir as coisas, e a alma, o espírito humano, a gente sente as coisas, a gente sente Deus no coração, na mente. Então que a gente não venha sentir que quando o irmão, alguém pode ter alguma coisa que a gente não venha querer ter no lugar, para não ser usado aí de vaso de desonra, que o oleiro ele faz tudo o que ele quer. Quem vai pedir o oleiro, que nem Jeremias 18 diz. Quem está na casa do oleiro, eu estou na casa do oleiro, ele está trabalhando no meu vaso. Para mim, cada vez mais, cada dia tem menos orgulho, menos vaidade, menos egoísmo. Mas quem será o vaso a querer lutar contra o oleiro? Quem sois vós, com a casa de Israel? O vaso a querer competir com o oleiro. E não vai deixar que o oleiro faça o que ele quer do vaso. Então, o Senhor, que dizia diversos pastores antigos, ele quebra o vaso e joga de caco na rua para tapar o buraco se o vaso não presta mais. Então, às vezes eles querem fazer isso com uma pessoa que ela é boa, ela é fiel, um bom obreiro, e ataca os maus obreiros. Isso aconteceu com Jeremias, ou com os fiéis, assim, por exemplo. Então, Jeremias é poço, é corda, é labirinto, labirinto assim, uma figuração, cova, que nem o dos leões de Daniel, é tronco, perseguição, poço. Levaram ele de volta para cativo para um povo ruim, o povo levou ele, apedrejaram ele e tudo mais. Ele tinha visão da amendoeira, onde é feita a carne o cajado do pastor. E Jeremias foi chamado para ser sacerdote, sempre amaldiçoado. O povo não queria a palavra dele, dizia que ele não servia o Senhor, não queria o Senhor dele. As lamentações são salmos bonitos, lindíssimos, como profecia, uma premonição linda de Jeremias. A premonição no sentido de compreender a profecia, o oráculo, como que diz o nome, são nomes diferentes na Bíblia, só simplesmente isso, mas a gente vai pela verdade, a gente volta atrás se foi errado. Então Jeremias foi um grande profeta de Deus, que a gente não venha querer tomar o lugar das pessoas, de antemão, antecipado por se imaginar das nossas cabeças, por exemplo. Então que a gente sempre se respeite em nome do Senhor, amém. E os obreiros sempre sejam uma bênção, a gente sempre demonstra isso, amar até os nossos inimigos se a gente puder, quando a gente tiver força, senão a gente pede oração ao outro, que é concernível ao Evangelho de Cristo. Então, o grande amor é esse, o grande mandamento é esse, amar até os inimigos como a si mesmo, mas não amar na prática máxima que eles fazem, mas levá-los a converter ao nosso Evangelho genuíno de Cristo, que é aí o grande alicerce, o grande movimento, o grande movimentador de uma sociedade sadia, um pleno paradigma feliz, fiel ao Senhor Jesus. Então, esses são os votos que tenho. Eu tenho experiência com o Senhor,
O Senhor Jesus já apareceu mais uma vez para mim, já falei para mais de um. Quando vai ver, ninguém não acredita. Em 2014 apareceu aqui no quarto para mim, e tudo paralisado, duro, os braços, o corpo, não conseguia nem mexer. Aí Jesus, ele tem os seus mistérios com as pessoas. Então, eu me entreguei a vida para ser salvo, não estou aí dando tanta bola assim que acaso o Senhor não me der um grande destino lindo assim. Ademais que eu tenha a minha vida entregada para Ele, eu gostaria de ter aquilo que Ele me prometeu tudo, mas eu me sinto como que na casa do oleiro, servindo ao Senhor. Ele me deu a visão para permanecer, e que cada um permaneça fiel naquilo que foi chamado, dizendo Cristo, e que ninguém não se torne, cuidado com os inimigos que estão à sua volta, como Paulo diz, para que ninguém vos torne presa sua, não andeis segundo a doutrina de demônios, a filosofia desse século. Cuidar que os dias são maus, esses ensinos de Paulo são os fundamentais para os obreiros da casa do Senhor. A Assembleia de Deus precisa ter um reentendimento do que é Jesus, que sem Ele a gente não consegue alcançar, entender que o Senhor, o Criador, Ele desceu no ser humano. O cristão e o mundo não vai conseguir aceitar a salvação. Foi por intermédio de um que todos foram salvos. Então o Evangelho é a verdade, a Escritura que o Senhor fez. E Jesus foi a revelação do Criador para vir nos salvar, que é a grande história. Então por Ele foi escolhido, foi decidido isso a tempo pelo Criador. Ele, quando se formou carne, veio através de Jesus. Ele mesmo se decidiu vir. Já tudo antes da fundação do mundo, os escolhidos foram tudo mais. Está na Bíblia. Ele já veio antes da fundação do mundo, ele estava na glória com o Pai antes da fundação do mundo. E tudo veio por meio, através dele, para ele. São todas as coisas. E foi ele que decidiu que se fosse por Jesus, por esse nome que está na Bíblia. Nós não podemos mudar. Então, como eu entreguei a vida a Ele, posso ser morto a qualquer dia. Quero ir morar com o Senhor no céu, me entreguei para ser morto mesmo pelo Evangelho. Eu não escolhi, eu não aceito nenhum mau obreiro. Pode ser o pastor presidente dessa cidade, da Assembleia de Deus, da Adventista Universal, a Deus Amor, qualquer igreja católica, o Papa, se ele vai desviar o paradigma qual que ele é hoje, que ele não aceita tanta pedofilia, a pornografia, o pecado, ele condena a imigração com tudo que é de mal e mau caráter e sem condição social boa. Ele não aceita o Papa Francisco, ele não aceita que o imigrante, o estrangeiro, ele vem para outro país, se ele é traficante, se é uma prostituta, assim, ele não aceita. Aceita pessoas boas também, não aceita pedofilia, gay, essas coisas. Só que ele diz que Deus ama a pessoa gay para se converter, que é o grande amor de amar os nossos inimigos. Aqueles que não são a favor do Evangelho, fazem a obra contra a palavra de Deus, como dizem em Apocalipse 22:15. Mas o Papa Francisco, ele está tentando demonstrar que o amor de Deus é sobre todas as coisas. Mas então que as pessoas, esse amor vai fazer com que a salva eles se convertam. Então vamos deixar por aqui, então que a gente entenda que sem Jesus nós não vamos conseguir, irmão. Porque foi aí que o Senhor, o Criador, Ele decidiu estar com o ser humano, por esse ponto de referência e nome, para que nós fôssemos salvos. E sempre vai ser aí a conseguir salvar, porque é aí que quando Ele veio em corpo, Ele conseguiu vencer a morte, ultrapassar as barreiras da morte para a vida eterna. E por aí que nós conseguimos também. Então abençoe os irmãos, em nome de Jesus.